Olá, bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Flávia e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a introdução ao direito do trabalho. Bom, quando nós falamos de direito do trabalho ou legislação trabalhista, nós temos que ter em mente o seguinte: desde quando, você já se perguntou isso? Desde quando começa a ideia de trabalho? Bom, eu venho informar para você que a ideia de trabalho, ela sempre existiu, o trabalho sempre existiu. E ele é diferente do que nós entendemos como trabalho hoje, mas trabalho sempre existiu. Sempre as pessoas tiveram necessidade de viver, de morar, de comer, de caçar, de segurança, não é? E tendo essa necessidade, eles trabalhavam para conseguir isso. Conseguindo isso, né, através do trabalho, a ideia do trabalho sempre teve. Com a ideia do trabalho, houve um aprimoramento das atividades. Esse aprimoramento, primeiro, começa mesmo com a confecção de utensílios, tanto para caça quanto para cocção, para cozinhar ou para trabalhar ali as coisas do alimento, né, que são as necessidades básicas. Depois da moradia, da segurança, e isso trouxe às pessoas as habilidades que elas tinham também, né, desenvolver aquelas coisas. Uns faziam mais coisas, outros faziam coisas diferentes. Também era dividido em homens e mulheres pela força e pelo status social. Bom, independente disso, houve ao longo do tempo, né, uma mudança do que nós entendemos como força de trabalho. Então, a ideia de trabalho sempre existiu. A ideia de como nós entendemos o trabalho, ela foi mudando ao longo em que a sociedade foi se organizando de maneiras diferentes, tá? Então, nós passamos de maneira bem simplista por 3 fases nessa ideia de trabalho, até que a gente chegue na ideia de trabalho que nós temos hoje, né, que seria a atual. Primeiro, nós temos que entender que, socialmente falando, aquele homem que ia atrás da plantação, ia atrás da água, ia atrás das coisas, né? Que ele era nômade, ele andava ali com o núcleo familiar dele. Esse homem, ele desenvolvendo algumas habilidades, ele passa a ser sedentário. Lembra disso? Aula de história, né? Ele passa a ser sedentário. Ele sendo sedentário, tendo uma sede, tendo um lugar para ficar, esse homem começa a desenvolver algumas coisas, como a gente já falou, de segurança, de alimentação, de provisão para ele, de armas e de um monte de coisa, de moradia. Ele tendo moradia, pense, se você está num lugar melhor que aquele outro grupo que se instalou um pouco mais longe da água, um pouco mais longe daquela plantação, porque levou um tempo até que ele aprendesse a plantar mesmo, né, várias coisas, a acumular água, né, a desenvolver situações melhores. Então ele cuidava ali das situações da natureza, ele estava num lugar em que a natureza propiciava melhores condições para aquele grupo. O outro grupo, que não estava naquele mesmo lugar tão bom, ou estava num lugar pior, ele vinha, ou sazonalmente diferente, ele vinha buscar os recursos daquele lugar melhor, tá? E isso eles usavam a força para conquistar aqueles recursos ou para dominar aquele grupo que estava naquele lugar melhor. Desde o início de tudo, a gente tem a ideia de que as pessoas, alguns se sentem melhores do que os outros, né? Mas não vou nem entrar nessa questão filosófica nesse primeiro momento. Vamos nos ater ao direito do trabalho. Uns se sentiam mais importantes do que os outros e acabavam por usar a mão de obra dos outros, entendendo eles piores. Então, a primeira fase que a gente tem aí do trabalho, fora do trabalho livre, do trabalho dado à habilidade de cada um, é o trabalho escravo. Então, a gente passa pelo trabalho escravo. Seria essa primeira etapa. O trabalho escravo, ele é uma disfunção da mão de obra de trabalho, porque, na verdade, o trabalho, ele é considerar alguém
né? Ou um grupo de pessoas que se sentem mais poderosas ou pela força ou pelos recursos que possuem ou pela riqueza mesmo, né, entendida como dinheiro, os recursos naturais ou a riqueza, ele vai subjugar o outro grupo. Nesse momento, existe também uma grande questão social, é que o outro grupo aceita aquele julgo sobre ele e se submete, entendendo-se pior, ou numa situação pior em que deva se submeter àquele grupo melhor. Isso aconteceu repetidas vezes na história. Nós temos o entendimento da situação de escravidão mais recente para nós, que é aquela que foi trazida para o Brasil com os negros que vieram da África e também dos índios, né, que eram moradores originais, pelo menos, que nós entendemos desse território da América em que nós estamos situados. Ok, então a primeira fase que nós temos é a mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava, o trabalho escravo, ele não era pago, lógico. Por quê? Porque aquele escravo, ele não era considerado uma pessoa, ele era considerado uma coisa, né? É tipo assim, ó, eu tenho um óculos ou eu tenho um escravo, eles estão na mesma condição. Eu não preciso propiciar para o meu óculos, além de limpar ele para que ele tenha condições de uso, né, e não me desfavoreça, ele não precisa de mais coisa que isso. É por isso que os escravos eram totalmente maltratados, né, e considerados como coisa. Eles não tinham direito sobre si, direito sobre a vida. Beleza. Os escravos começaram a se rebelar, como a gente já sabe, não aceitando aquela condição, e eles começaram a fugir e começaram a criar comunidades diferentes, e tentaram mudar aquela situação. Historicamente falando, então, a gente passa por uma segunda fase da ideia de trabalho, que é a fase da servidão. Então, eu saio da escravidão e venho para a servidão. Eu estou falando aqui, historicamente, do trabalho no sistema feudal. Lembra disso? Sim, a sociedade ou as cidades, né, que não eram cidades ainda, mas divididas em feudos. Tinha o senhor feudal, tinha os vassalos, né, e os servos, né. Os servos, eles serviam aos senhores feudais. Os senhores feudais é aqueles que tinham o pedaço de terra, a propriedade, eram donos da produção. E os escravos, eles saíam lá e vinham trabalhar para esse sistema de senhor feudal. Só que dentro desse sistema, ele não tinha muitos direitos também, porque ele era obrigado a produzir para o senhor feudal, a cuidar da terra para o senhor feudal. A produção era do senhor feudal, né? Dava para ele ali um pedaço, mas o grosso era do senhor feudal. Naquela situação também ele não era dono de si, ele não podia trafegar por aquelas terras, ele não podia fazer o que ele quisesse dentro da terra dele. E também o servo não era livre ao ponto de não poder casar-se. Ele tinha que pedir autorização para o senhor feudal para que ele pudesse se casar. Então você pode ver que assim, ele saiu da situação de escravo, ele veio teoricamente livre como servo, né? Mas ele continuava naquela prisão. Então foi nesse momento também, olha, de maneira bem resumida, historicamente falando, a gente passa por uma terceira fase, que é a fase em que o servo ele começa a sair, a fugir, a abandonar aquela situação de servo mesmo e começa a vir para as primeiras cidades. Quando ele chega nas cidades, ele começa a se... Imagina, ele chega na cidade. Ele chega na cidade sem estrutura nenhuma. Ele só chega na cidade. Ele não sabe... Ele sabe o trabalho no campo, mas ele não sabe atender a nenhum serviço da cidade. Ele não tem onde morar, ele não tem uma fonte de renda, ele não tem nada. Quando ele chega na cidade, ele começa a morar em situação precária, que nós hoje entendemos como favelas. Ele começa a morar em situações subhumanas ou situações bem precárias, e ele começa a ter que se adaptar a uma nova situação, que não é a escravidão, que não é a servidão. Quem acolhe esse pessoal que chega às cidades e vai ensinar para eles algum ofício são as corporações de ofício. Tá? São aqueles grupos que ensinam pequenos ofícios para que essas pessoas atendam às necessidades da cidade, o trabalho que é visto naquele momento social. Então ensinam profissões, ensinam como carpintaria, marcenaria,
lidar com couro, com sapato, com costura, e preparam também para habilidades para que eles entrem nas fábricas, tá bom? Contudo, as corporações de ofício eram tocadas por pessoas que serviam também aqueles que eram dono do capital, né? A gente também não pode esquecer essa função, esse acontecimento social, porque antes os escravos eles serviam a quem mandava no capital, que eram os nobres. Depois, quando eles vão para a situação de servidão, quem manda são os senhores feudais. Mas quando eles chegam agora nas corporações de ofício, muitos anos depois, quem tá ali agora no poder é a burguesia, né? Então sai do nobre, vem a burguesia, lembra dessa briga na história? Então a burguesia entra no poder. E na verdade a burguesia ela precisa de trabalhador para colocar, né, para montar o seu grupo de trabalho, a sua mão de obra, baratear, ela precisa treinar pessoas. Então, na verdade, eles treinam as pessoas já pensando no onde eles vão usá-las. Também não tinha uma super boa ação nisso. Mas, enfim, essa é a terceira fase da ideia de trabalho que a gente possa ter. E esse cara que vem para a cidade, que vai trabalhar, aí a gente só tem um desenvolvimento daí para frente da ideia de trabalho que nós mesmos temos hoje, né? Outra ideia que eu quero dar para vocês também é que esse trabalho, quando ele vai para a cidade e ele entra nessa ideia de trabalho na cidade, ele vem totalmente precário, ele vem subjugado da mesma maneira, esse trabalhador, essa mão de obra continua sem valorização, né? Como às vezes eu penso nessa crítica social até hoje, né? Que a ideia de trabalho ela favorece muito mais a quem a gente serve do que ao próprio trabalhador. Ninguém treina a gente para que a gente trabalhe em coisas que nós temos habilidades natas, né? Os próprios cursos que são técnicos ou superiores que são colocados em dadas regiões, por exemplo, né, só entre nós, os cursos que a ETEC abre e FATEC abre, por exemplo, são mensurados ou são escolhidos para que estejam em determinadas regiões. Por quê? A região aqui de Piracicaba, ela tem necessidade de um certo tipo de mão de obra para atender a indústria. Então, na verdade, a ETEC ela não está qualificando as pessoas daqui conforme as habilidades naturais dela. Ela está qualificando as pessoas para entrarem mais uma vez para trabalhar para essa burguesia que detém o capital. Isso é um pouco intrigante, vamos dizer essa palavra, ok? Então, em introdução ao direito do trabalho, outra coisa que eu quero dizer é que daí começam a nascer, depois dessa ideia de que os trabalhadores estão nas cidades, estão alocados, estão aprendendo os ofícios, formam-se as indústrias, tem a Revolução Industrial, junto com a Revolução Francesa, né, baseado na Revolução Francesa. A gente precisa daí trazer um mínimo de respaldo e de cuidado para esse trabalhador, porque ele não quer entrar na fábrica para trabalhar, ele não quer deixar a casa dele, ele é empurrado. Não sei se você sabe, mas eles iam debaixo de cacetetes, de socos, de surras, eles iam para entrar nas fábricas para trabalhar. Eles não queriam deixar a liberdade criativa deles. Eles não queriam ir na fábrica, morrer ou trabalhar aquelas jornadas imensas de trabalho, crianças entrando para trabalhar. Eles não gostavam dessa situação, eles foram empurrados, obrigados a isso. Beleza, isso aconteceu. Só que daí precisou ter um mínimo de resguardo desses trabalhadores. Então a gente tem algumas organizações internacionais que são formadas, por exemplo, a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então ela vem, cuida desse trabalhador, né? Põe regras mínimas para dizer, criança até uma determinada idade não pode trabalhar, gente, porque ela é criança, né? Eles entendiam que a criança ele era um mini adulto. Já ouviu isso? Por isso que punham para trabalhar. Era um mini adulto. Na verdade, ele era um adulto petitico. Então, faltava só o desenvolvimento motor, o desenvolvimento do corpo, o encompridar, o crescer, né?
todo o resto, emocional, psicológico, já era desenvolvido naquele bebezinho que nascia. Então ele só precisava ganhar força física. Por isso que já punha na fábrica para trabalhar. Demorou, e somente no final do século XIX, início do século XX, que entendeu-se que o bebê também tem o desenvolvimento da cognição dele, o desenvolvimento cognitivo dessa criança, o desenvolvimento de todos os sentidos dele, e que ele não poderia entrar mesmo na fábrica. Por isso que desse momento para frente proíbe-se o trabalho infantil, entendendo e preservando a criança, tá? Mas daí vem esses organismos internacionais e vão fazer essas regras de proteção ao trabalhador, tá? Porque naquela época, se você entrasse numa fábrica e a máquina engolisse seu braço, engoliu seu braço lá, você ficou sem braço, eles olhavam para você e falavam: ai, Flávia, desculpa, agora você sem braço não me é mais útil, tchau. E tchau pra você, você não tinha um direito, você não tinha nada, você ia trabalhar onde? E agora sem o braço, entendeu? Então, precisava resguardar o mínimo direito. Uma jornada que fosse suficiente, não aquelas jornadas que eram excessivas, 14 horas, 15 horas dentro das fábricas. Precisava proibir o trabalho infantil, entre outras coisas, um mínimo de salário e de direitos. No Brasil, tudo começa com o primeiro presidente representante da burguesia, que é o Getúlio Vargas, tá? Então, o Getúlio Vargas, ele entra no poder, representante da burguesia, e uma das coisas que ele faz em 1943 é trazer todas as regras que existiam de direito do trabalho para o Brasil. É verdade, em 1943, Getúlio Vargas ele faz um compilado, ele junta as regrinhas, as leis de direito do trabalho que existiam na Europa, e ele traz tudo para o Brasil. E ele faz um livrinho com regras de direito do trabalho para o trabalhador, tá? Para que as empresas sejam limitadas, para que as pessoas se sintam estimuladas a trabalhar nas empresas, tudo pensando na burguesia, mas de qualquer maneira ele trouxe todas as regras de direito do trabalho do Brasil. A gente chama essa fase do nada pro tudo em direito do trabalho. Então, em 1943, Getúlio Vargas traz a consolidação das leis trabalhistas, que nós conhecemos hoje por CLT. Na verdade, ele compila, ele junta aquele monte de lei num livrinho só, que nós usamos como regra de direito do trabalho, tá? E a Constituição Federal vai ser mudada para trazer como direito fundamental um direito do trabalho somente em 1988, tá bom? Só que daí nós passamos ontem, quase, em 2019, por uma reforma trabalhista, que mexe naqueles direitos adquiridos e conquistados pelo trabalhador desde 1943 no Brasil, tá bom? Então foi essa a nossa primeira conversa, te espero para o segundo vídeo. Mua!